Nesse screencast, vamos estudar o capítulo 3 do livro Think Julia. O título desse capítulo é Functions, funções. Quando a gente fala de função num contexto de programação, certo? A gente está falando a gente está dando nome a uma sequência de statements que fazem uma computação. Quando você define uma função, o nome você especifica o nome e o que você vai fazer exatamente. Depois, você pode chamar essa função. Tá? Primeira coisa, como é que a gente chama uma função? Certo? Então, por exemplo, a gente já viu nas outras aulas, né, a função println. Tá? Então é simplesmente dar o nome da função e põe ele entre parênteses. Tá? E aí ele vai retornar um valor ou vai executar o que essa função faz. A linguagem Julia, ela tem uma biblioteca padrão que tem um monte de função para fazer um monte de coisa, né, que a gente vai ao longo desse curso explorar várias delas. Tá? O nome dessa função é println. Né, e o que você coloca entre parênteses são os argumentos. Nesse caso aqui a gente está usando um argumento apenas. Tá? Então essa função recebe um argumento, né, e retorna o resultado. Então se eu colocar aqui, por exemplo, tá, o resultado ele, nesse caso não é nada. Né? Julia tem funções para converter valores de um tipo ou de outro. Então, por exemplo, quando aquele negócio do string que a gente já tinha falado, que se eu quiser converter um número que está no formato string para um número inteiro, tem a função parse. Então aqui vai dar int 64. Tá, essa função vai converter essa string 32 em um inteiro de 64 bits. Tá? Por outro lado, eu posso também estar convertendo um ponto flutuante. Né? Agora, o que acontece se eu tentar converter algo que não tem nada a ver com o número? Ele vai dizer, olha, vai dar um erro, esse é um erro de execução, runtime error, né, que é do tipo argumento. Você tem que ter ele está dizendo, você tem que ter um número com base 10. Tá? Então ele não reconhece isso aí. A função trunc, certo? Ele converte um ponto flutuante a um inteiro. Mas o que ele faz é sem arredondar. Então, por exemplo, tá aqui. Né? Por outro lado, se eu fizer trabalhar com números inteiros, em números negativos, né, ele está fazendo a mesma coisa. Tá? Para converter um inteiro para um ponto flutuante, tem a função float. A função string cria uma string a partir de números, por exemplo. Então, string 32 vai retornar aquela string original que a gente está trabalhando. Tá? Funções matemáticas. Né? A maioria das operações matemáticas comuns estão disponíveis diretamente. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o razão entre dois números, você usa divisão. Então, 3 dividido por 4. Tá? Se você quer calcular, existe a função log também, né? Log, logaritmo neperiano, certo? E logaritmo na base 10. Tá? Você pode também, uma coisa bem interessante, é um detalhe, né, mas é uma perfumaria. Você pode calcular as funções trigonométricas, né, em radianos ou, por exemplo, graus. Tá? Então vamos pegar, se eu pegar degrees, graus igual a 45, né, o radianos é igual a tá aqui. Aí se eu dou seno de radianos, 0,7 raiz de 2 sobre 2. Tá?
Aí também existe... Certo? Que você pode calcular, se você coloca mais um D no final, ele vai calcular o negócio certinho, né? Um detalhe importante aqui na questão de chamar de funções, tá? Percebe que tem algumas funções que a gente usa parênteses e outras funções que a gente não está usando. Por exemplo, as funções matemáticas operadores, a gente coloca. Essas são funções implícitas, tá? E você sempre pode chamar ela com a parênteses de qualquer jeito. Então, se eu tenho 3 dividido por 4, é equivalente. Só um detalhe aí que algumas vezes pode ser bem útil. Né? Você tem, e a quantidade de funções que você tem aqui é bem grande. E ainda existem os pacotes que implementam outras coisas que você pode fazer. Outra coisa importante é o seguinte: você pode compor funções. Então você pode ter funções chamando funções. Né? Então por enquanto sempre foi uma coisa meio imediata. Então eu vou fazer o seguinte, ó, por exemplo, seno né? Ou fazer, por exemplo, tá? Então, qualquer lugar que você pode pôr um valor em praticamente qualquer lugar, exceto no lado esquerdo, tá? De um statement de atribuição. Então, por exemplo, minutos é igual a horas vezes 60. Maravilha. Lógico que aqui não está definido. Então, se eu colocar horas. Agora, se eu tentar fazer 60, bonitinho, igual a minutos, ele vai dar um erro, tá? Além de usar funções já pré-definidas, tá? Você pode definir novas funções. A sintaxe básica é dar um nome, function, o function, o nome da função, certo? Aí tem os argumentos, nesse caso não tem argumento nenhum, né? E aí eu vou aqui é só simplesmente dando copy paste. Opa, pera aí. Tá, eu fiz besteira aqui. No copy paste eu fiz besteira. Para terminar uma função, você põe um end, tá? Essas indentações que eu coloquei aqui, elas não são necessárias, mas isso ajuda muito na leitura do código, tá? Então, assim, essa palavra-chave, keyword, tá? Que é uma coisa da linguagem Julia, define, olha, eu vou criar uma função, certo? E aqui eu tenho o nome da função e a lista de argumentos. Nesse caso é uma lista vazia. E aqui eu tenho os statements que estão na função, né? Finalmente, eu tenho um end. A função, o valor que a função vai retornar é o último valor que a função fez, tá? Seria o resultado desse print. Nesse caso, se eu pegar assim, então vamos testar a função print lyrics. Tá bonitinho. Se eu puser x igual a isso aqui, quanto vale x? X não vale nada, porque ele não retornou nada. É um valor especial do Julia que chama nothing. Então, se eu pegar aqui, ó, tá aí. Tá? Certo? Você pode, a partir do momento que você cria uma função, né, essa função pode chamar outras funções, inclusive as funções que você chamou. Então, por exemplo, repeat lyrics. Tá aí, ele escreveu duas vezes, chamou a função duas vezes, então portanto escreveu a lírica da música lá duas vezes, tá? Você pode, assim, aí começa a tornar, você ficar digitando isso toda vez que está usando é meio chato, certo? Então você pode
colocar isso num arquivo, tá? E nesse arquivo então o que eu vou fazer aqui? E executar esse arquivo como um script. Então se a gente for aqui, ó, Julia, tá aí, certo? Então ele chamou, executou essa linha aqui, que chamou essa função, que chamou essa função aqui duas vezes. Aqui tem um primeiro exercício que é para brincar um pouquinho com esse scriptzinho que a gente fez, né? Fluxo de execução, certo? Primeira coisa que você precisa fazer é definir a função antes que ela seja usada. Então nesse caso aqui, ó, nesse script aqui, eu usei essa função aqui, tá? Mas e aí então a função ela foi definida antes de ser usada, tá? Se por um lado eu invertesse essas duas funções aqui, também funcionaria, porque eu só estou usando a função, certo? Quando eu estou chamando uma função. Então ele vai chamar aqui, e aí vai chamar isso aqui, mas quando eu carreguei, isso aqui já foi carregado, tá? A definição, o que eu quero dizer com isso? Que a definição das funções não altera o fluxo da execução do programa, certo? Mas você tem que sempre lembrar que, olha, o que tiver lá dentro da função, né, tem que estar definido antes, na hora que você executar, tá? Mas não na hora que você está criando. Parâmetros e argumentos. Algumas das funções que a gente ouviu até agora, certo? Eles precisam de argumentos. Então, por exemplo, se você chama a função seno, tá? Ele tem que ter um número de seno que eu estou fazendo. Se eu não colocar nada, tá? Ele vai dar um erro, né? Dentro dessa função, esses argumentos são atribuídos a uma variável que é chamada de parâmetro, tá? Então, por exemplo, nessa função aqui, ó, tá? Eu tenho um parâmetro Bruce, certo? E estou executando a função println com o Bruce duas vezes, tá? Eu poderia usar outra coisa aqui, ó, print twice, tá aqui, né? E eu poderia fazer o seguinte também, vamos pegar aqui, ó, presuntada é igual a tá? Ou seja, o que ele está fazendo é que internamente, quando eu chamo a função printWiseBruce, o argumento que eu coloquei ali, ele vai colocar no valor dessa variável. E internamente ele vai trabalhar sempre com essa variável. Tá? Assim como eu fiz posso mudar o tipo de dado, posso colocar um valor aqui, por exemplo. Né? Ou até uma coisa assim, um número irracional. Tá? Mesma coisa, você pode compor isso aqui. Então vamos pegar. Ou seja, repetindo spam 4 vezes. Certo? E bom, a outra coisa é a seguinte. Tá? Essas variáveis e parâmetros que eu tiver dentro da função, elas são locais. Ou seja, elas não vão modificar o que você tá, o teu ambiente. Né? Então, como exemplo, vamos dar essa função catTwice, certo? Que ele tá? Então, na hora que eu chamo essa função aqui, vamos pegar um exemplo. Né? Eu vou fazer line 1. Opa, pera aí. Escrevi errado. Lembra que eu queria aqui uma variável aqui, ó, concat, tá?
que acontece se eu fizer aqui assim? A variável não está definida, tá? Por quê? Ela é uma variável local da função, tá? Então, assim, ela não vai interferir com o meu universo. Isso é uma propriedade muito boa. Por quê? Imagina que você está fazendo um programa aí tem um colega teu que fez uma função lá. Se ele e você não sabe exatamente o que tem na função. Né? Se ele interferisse, se isso aqui modificasse o valor, ele poderia estar modificando o que você está fazendo. Então, para fazer isso aqui, é possível modificar, depois a gente vai ver mais para frente, tá? Mas a questão fundamental é a seguinte: isso aqui você está meio que isolando o teu universo. Tá? Então você vai estar dando uma partezinha, ele tem acesso às variáveis externas, mas em geral, o que está acontecendo, as variáveis que você criar está internamente na função, ela não vai interferir com quem está chamando. Né? Tem funções, certo, que eu já tinha comentado antes, que retornam valor. Então se eu pegar um cosseno, tá, ele retorna um valor, que é o cosseno do número. Né? Outras funções, por exemplo, é a mesma coisa tirar a raiz quadrada. Tá? Por outro lado, né, você estiver num script, se simplesmente fazer isso aqui, ele vai calcular o valor e não vai fazer nada. Tá? Não vai fazer nada. Aqui ele está definindo essas funções que retornam valor, e o que te interessa nessa função raiz quadrada é o valor que ela retorna. Tá? Então ele chama de funções frutíferas. Isso aqui eu nunca tinha visto essa expressão, mas parece interessante. Tá? Por outro lado, você tem algumas funções que não retornam nada. Certo? Ou seja, então se eu pegar aqui, o result é igual a print. Tá? Ele executou, fez uma coisa, mas o que vale o result? Não tem nada, não é nada. Certo? Se eu der um show result, ele vai mostrar. Então nothing. Tá? Isso é um valor especial do Julia, que diz assim que não tem nada nisso aí. Né? Esse tipo de função, você tá, tipo, que é o print line, por exemplo, é um desse tipo de função, é uma função onde você está preocupado com os efeitos colaterais dela, não com o resultado. Então não interessa quando você faz um print line, tá? Não interessa o valor que a função vai retornar, e sim o que ela fez, que foi escrever um valor na tela. Tá? Agora a questão é, poxa, para que criar funções? Né? A função é um mecanismo básico de você abstrair operações, certo? Então imagine se você tivesse que toda vez que então quer multiplicar um número por 2, tá? Então twice n. Tá? Aqui eu estou usando uma sintaxe um pouquinho diferente para funções pequenininhas, certo? Então essa função vai fazer. Tá? Eu estou dando essa operação, estou dando um nome nela que fica bem fácil de reconhecer e bem fácil de reutilizar. Nesse caso, tudo bem, era mais fácil escrever o 2n direto, certo? Mas imagine que eu tenho uma função bem grande. Então vamos pegar um caso, por exemplo, eu estou calculando o fator de compressibilidade do gás natural usando a H8. Quer dizer, um programa gigantesco. Se eu fosse fazer isso, digitar toda vez que eu fazer aquilo, todo aquele programa gigantesco, seria um pesadelo. Então a função ela cria uma abstração, ela esconde por trás de uma chamada. Tá? É muito bom para você reutilizar código, certo? E é talvez uma das grandes vantagens, né, de um ambiente de programação como Julia, Python, R, C, C++, com uma planilha eletrônica, onde reaproveitar código é bem mais complicado. Tá? Numa planilha eletrônica, essa questão da função é tão poderoso, é um aspecto tão poderoso, por exemplo, pega o Excel, ele tem uma linguagem de programação por trás para você poder fazer isso, que é o Visual Basic. Tá? Vou ficar por aqui. Né? Vai ter mais alguns exercícios aqui para vocês fazerem, certo? Como sempre, isso aqui vai estar na página web, né? Que vai estar linkado aqui na descrição do vídeo, certo? E quem tiver dúvida, entre em contato comigo. Tá? Até mais!